dia, boa tarde, boa noite, futuros doutores. Aqui quem vos fala, Rafael Faria, sou o seu professor de Direito Constitucional aqui da casa. Além disso, também ministro a matéria de processo penal. Mas vamos deixar ali o nosso processo de lado para fazer uma imersão aqui nos temas escolhidos por mim, por nossa equipe de direito constitucional, para que você tenha sucesso, para que você atinja o seu objetivo na prova da OAB. Costumo dizer, marcar o X no local correto, né? E para isso, pessoal, eu passo aqui alguns minutos iniciais da nossa aula, passando algumas dicas para vocês. E a primeira dica são os materiais que vocês vão ter de estudo, os materiais que vocês vão é, levar com vocês, levar consigo até a aprovação. Costumo dizer que, através de um estudo científico, nós temos a fonte única de estudo. Você não pode ter vários e vários materiais. Isso não vai lhe fazer bem. Você vai ficar perdido em uma quantidade imensa de materiais. Então, quanto menos materiais, melhor. Então, você deve adotar um material do cursinho X ou um livro X e ir com ele, abraçar com ele até a sua vitória final. Então, a dica que eu passo inicialmente para vocês é que, em direito constitucional, nós vamos necessitar somente de três. Primeiro primeiro material, com certeza, são as nossas videoaulas e o nosso caderno. As nossas videoaulas e o nosso caderno. Eu vou passar ali alguns slides durante a aula. Óbvio que vocês vão ter esses slides à disposição depois, mas vão complementar esses slides, vão anotar. Tudo que eu disser para vocês, vocês vão anotar. E no final, vocês vão perceber o quão rico está o caderno de vocês, quantas informações vocês têm para uma prova. Todas as matérias que eu passar para vocês, vocês vão conseguir fazer uma prova sem necessidade de buscar em outras fontes de informação sobre aquela matéria, ok? Então, primeiro item, então, as nossas videoaulas e depois o nosso caderno. Depois, a nossa Constituição. Constituição seca, sem comentários. Em terceiro lugar, os informativos. A cada dia que passa, os informativos vêm crescendo a sua cobrança nas provas, tanto de concurso como OAB. E, pasmem, a matéria de constitucional é a que mais cobra informativos. É a que mais cobra informativos, porque nós temos julgados, principalmente na matéria que nós vamos começar a falar hoje, que, que é direitos fundamentais, principalmente na questão de direitos fundamentais, muitos julgados, muitas novidades, e eu vou tentar trazer aqui todas para vocês. Só que, às vezes, com o tempo, nós não vamos conseguir, por óbvio. Então, nós vamos ficar aí devendo alguma coisinha ou outra. Ah, professor, então nessa parte onde o curso não vai poder passar tudo para nós, vão ficar algumas matérias sem serem vistas, algumas matérias que vocês não reputaram tão importantes a ponto de fazer uma videoaula? Sim, existem essas matérias e vocês vão complementar com um livro de resumo. Professor, então não precisa de uma doutrina nesse momento? Não, nós não precisamos de uma doutrina para ser aprovado na prova da OAB. Nós precisamos aqui das nossas videoaulas, nós precisamos do nosso caderno, da nossa Constituição seca e dos informativos. Professor, e questões? Questões, claro. Questões é para você aprimorar o seu jogo, treinar. Quem treina forte, a batalha não fica tão difícil. Então, sempre fazendo exercícios, sempre.
vai sobrando tempo aí dos estudos, né, das videoaulas, do tempo gasto com a leitura, fazer questões. Isso é essencial. Tudo bem? Salvo engano, aqui no nosso curso também vamos ter aí uma disciplina somente de resolução de questões, mas não estou por dentro ainda. Mas com certeza esse era o projeto, então vocês também vão estar municiados com algumas questões de OAB, ok? Então, sem mais delongas, vamos ao nosso. Quero só deixar aqui, pessoal, quero só deixar aqui para vocês o meu Instagram e eu peço sempre aos alunos, podem meu Instagram, podem me chamar lá, podem fazer ques- comentários, pode fazer questões para mim, tirar dúvidas, pedir dicas, um bate-papo somente. Me sigam lá e eu faço questão de responder a todos os meus alunos. Eu faço questão de responder um por um. E aí, é, e eu fico feliz com esse contato dos meus alunos. Além disso, eu gosto do feedback. Professor, o senhor comentou sobre a matéria X, o senhor comentou sobre o direito fundamental à vida, mas não comentou sobre isso. Vamos trocar ideia. Professor, o senhor comentou sobre aquilo, eu fiquei na dúvida, assim, assim. Eu estou disponível o tempo todo, faço questão de responder um por um. E outra, pessoal, sou eu que respondo. Não é uma equipe, não é a nossa equipe, não é outro professor, não é o meu estagiário, sou eu que respondo, então vocês vão ter aí todo o contato mais próximo, um contato caloroso comigo, vamos dizer assim. Se vocês preferirem também, aqui está o meu e-mail que eu deixo para vocês, podem me mandar por e-mail os questionamentos também que eu faço questão de responder a vocês. Então, sem mais delongas, vamos entrar então ao nosso próximo tema, nosso primeiro tema, vamos dizer assim, né? Direitos fundamentais. Pessoal, nós vamos gastar mais de uma aula para ver sobre direitos fundamentais. Afinal, são muitos assuntos, muitos julgados, muitas novidades eu vou tentar trazer de uma forma didática para vocês. Tem professor que, ao dar direitos fundamentais, abre a Constituição no nosso artigo 5º, vai lá no nosso artigo 5º e começa a ler inciso por inciso com os alunos, explica ali, faz como se fosse uma Constituição comentada. E aí o aluno se perde. O aluno não faz links com súmulas, com julgados, e com os atuais entendimentos do STF, do STJ, então o aluno fica perdido. Então eu visei trazer, fazer uma aula de direito constitucional em que o aluno ele vai estudar e vai gostando de ir entrando na matéria, adentrando na matéria e vai ver, no final ele viu o artigo 5º todo. Claro, tem alguns incisos lá, eu vou comentar. Algumas matérias nós vamos deixar de lado, porque vai fazer parte de outras disciplinas, mas isso eu vou explicando para vocês com o tempo, tá bom? Então, a aula de hoje, professor, então, a aula de hoje, pessoal, eu quero trazer o seguinte. é, Hoje nós vamos falar sobre os direitos individuais. Os direitos individuais previstos lá no artigo 5º. Vida, igualdade, privacidade, liberdade e propriedade. Tudo bem? Vida, igualdade, privacidade, liberdade e propriedade, esses são os direitos individuais. E nós vamos começar falando sobre o direito à vida. Mas antes disso, nós vamos falar sobre o direito à vida. Mas antes disso, eu quero trazer para vocês algumas informações. Algumas informações. Olha só, olha só.
Os direitos fundamentais, quando você estuda esses direitos fundamentais, você deve perceber, você tem que perceber que ele possui algumas dimensões, certo? Como se fosse algumas características ao estudar. E a primeira dimensão é a subjetiva e objetiva. Pessoal, o que é essa dimensão subjetiva e objetiva? Desculpem. Toda vez que você estudar direitos fundamentais, subjetivamente você deve estudar ele visando o próprio indivíduo. Você deve estudar visando o indivíduo. Visando o indivíduo. E, e do ponto de vista objetivo, você também deve estudar os direitos fundamentais do ponto de vista da coletividade. Então, essa é uma dimensão subjetiva e objetiva. Estuda-se os direitos fundamentais pensando sobre o lado do próprio indivíduo e como proteção ao indivíduo, mas também direitos fundamentais como proteção à própria coletividade. Vocês vão perceber que alguns atingem o próprio indivíduo, outros atingem a coletividade. Além disso, nós temos uma irrenunciabilidade desses direitos fundamentais. Os direitos fundamentais não são renunciáveis. Os direitos fundamentais o titular não pode abrir mão desses direitos. E olha que interessante, eu chamo a atenção aqui para vocês. Quando falamos em irrenunciabilidade, dois pontos chamam muita atenção. E esses pontos caem em prova para você, às vezes, dissertar sobre eles. O primeiro ponto é a eutanásia. Quando, quando não, os direitos fundamentais não podem ser renunciados. É por isso que a eutanásia, mesmo quando o paciente ele manifesta interesse em morrer, aquele que tira a vida responde por homicídio. Claro que ele vai responder por um homicídio privilegiado. Até então, né? Ele vai responder por um homicídio privilegiado. Só que ele vai responder. Por quê? Qual é a lógica de responder por um homicídio privilegiado? Justamente porque os direitos fundamentais são irrenunciáveis. Quem os titulariza não pode abrir mão. Se não pode abrir mão, algo vai acontecer quando acontecer. Algo vai acontecer se ele abrir mão de uma forma como acontece com a eutanásia. Beleza? Outro ponto importantíssimo, testemunha de Jeová. A testemunha de Jeová, devido a uma interpretação bíblica, elas entendem que não se pode fazer transfusão de sangue, não se faz transfusão de sangue. E aí, quando se tem um tratamento alternativo, não tem o que se discutir. O médico deve respeitar a opinião da testemunha de Jeová, porque tem um tratamento alternativo. A grande celeuma ocorre quando não se tem esse tratamento alternativo e o médico fica sem saber o que fazer quando o paciente não quer o único tratamento, que seria a transfusão de sangue. E aí a jurisprudência tem entendido que deve prevalecer a vontade do paciente, deve prevalecer a vontade do paciente. Só que seria necessário para que essa vontade prevaleça três requisitos. Seria necessário para que essa vontade prevaleça três requisitos. Anotem. Primeiro requisito: o paciente deve ser capaz. O paciente deve ser capaz. Segundo requisito: ele deve estar consciente no momento.
ele deve estar consciente. Se chegar desacordado no hospital, se chega desacordado no hospital, o médico tem que realizar o tratamento de plástico. Então, ele tem que ser capaz e estar consciente. Terceiro requisito: a recusa em fazer a transfusão de sangue tem que dizer, tem que ser, tem que dizer respeito à própria pessoa do paciente. Tem que dizer respeito à própria pessoa do paciente. Não pode uma pessoa decidir pela outra, tá? Não pode uma pessoa decidir pela outra. Essa é a grande questão, porque existem pais que querem decidir sobre o tratamento dos filhos. E aí não se enquadra nesses três requisitos. Primeiro, porque o paciente não é capaz. Então, quando se trata de incapaz, de uma criança, de um adolescente, mesmo que seja incapacidade relativa, o médico tem que fazer o tratamento, tá? Então, a questão é, prevalece a vontade do paciente quando se tem tratamento alternativo. Quando não se tem tratamento alternativo, fica aí, deve ser observado os três requisitos. Se faltar um desses requisitos, não pode atender aí à vontade da testemunha de Jeová do paciente, ok? Então é isso, vamos dar continuidade aqui. E a terceira dimensão é uma inviolabilidade. É uma inviolabilidade, ou seja, é a proteção dos direitos fundamentais contra violações advindas de terceiro. Então, nós vamos sempre estudar direitos fundamentais com base nessas dimensões. Dimensão subjetiva, objetiva, considerando uma certa irrenunciabilidade e também uma inviolabilidade. É aqui que nós vamos sempre, é a base de cada direito fundamental que nós vamos estudar. E o primeiro deles, com toda certeza, é o direito à vida. Direito à vida é o primeiro direito fundamental que vamos estudar. A proteção, o âmbito de proteção à vida é a chamada vida humana em seu sentido biológico. Vida humana em sentido biológico. A Constituição não protege vida de animais, de plantas e nem vida em sentido espiritual após a morte. Então, quando se fala de proteção ao direito à vida, nós estamos falando de vida humana em sentido biológico, tá? E quando nós falamos em acepções do direito à vida, quando nós falamos em acepções do direito à vida, nós, quando falamos nas acepções, nós temos que ter uma acepção negativa e uma acepção positiva. Olha o que significa o direito à vida em uma acepção negativa. É o direito de permanecer vivo. A pessoa tem o direito de permanecer vivo. Exige sempre uma abstenção, uma conduta negativa do Estado e também de outras pessoas. A pessoa tem o direito de permanecer viva. Por exemplo, o Estado, ele não pode condenar uma pessoa à pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, nós vamos ver. Então, essa é uma acepção negativa, é o direito da pessoa de permanecer viva. E uma acepção positiva? Uma acepção positiva é o direito de exigir do Estado prestações materiais para proteger o direito à vida. Você exige do poder público prestações. Você exige do poder público prestações para se manter vivo.
ok? Exemplo, exigir proteção à mulher ameaçada pelo companheiro. Qual é a grande exigência, foi a grande exigência nesse caso, em relação às mulheres? A Lei Maria da Penha. Foi exigido do Estado uma prestação positiva. Olha, Estado, você está vendo que a vida das mulheres estão sendo tiradas a cada segundo, tantas mulheres são mortas, violentadas, ameaçadas. Faça alguma coisa, Estado. O Estado veio e falou: ó, está sendo criada agora a Lei Maria da Penha, com várias coisas dentro dela, várias medidas de proteção à mulher, fazendo com que a vida das mulheres sejam mais preservadas. Veio o Estado com uma prestação positiva e garantiu esse direito à vida. Tá certo? Pessoal, só um comentário aqui leve para vocês. Quando estudamos direitos fundamentais, essa parte introdutória, ela ela tende a ficar um pouco maçante, porque é muita teoria. Nós estudamos teoria. E o direito constitucional, quem estuda direito constitucional há um bom tempo, vê que às vezes, ele fica um pouco distante de trazermos o direito constitucional para exemplos e prática que nós vivenciamos no dia a dia. Então, fica um pouco difícil de estudarmos essa matéria sem passar essa parte maçante, porque isso cai na sua prova. Nem somente exemplos práticos, nem somente matéria gostosa de estudar, que vocês vão conseguir trazer, porque a matéria ela é boa quando você consegue trazer para um exemplo prático e consegue aplicar no seu dia a dia, você entende muito fácil. Existem alguns conteúdos em direito constitucional e o direito constitucional é um pouco distante. Por exemplo, quando a gente for estudar controle de constitucionalidade, olha, para trazer isso para exemplos práticos no nosso dia a dia, nós vamos ter que rebolar. Os direitos fundamentais ainda eu consigo trazer alguns exemplos para que vocês entendam, mas eu não posso somente trazer somente esses exemplos e, e deixar essa parte maçante, chata, teórica de lado, porque essa parte é a que cai e depois vocês vão me cobrar. Professor, o senhor deu isso, direito à vida, e não falou das acepções negativa, positiva, subjetiva, objetiva, e caiu. E aí vocês vão me cobrar. E vocês não vão poder fazer isso. Vocês não vão me cobrar. Eu poderia muito bem trazer para vocês, ó, o direito à vida é isso, 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 o exemplo, vocês iriam amar. Só que essa parte teórica eu ia ficar em débito com vocês e vocês iriam me odiar. Eu prefiro que me odeiem agora e me amem na hora da prova, que eu tenho certeza que isso vai acontecer. Beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui então, tá? Vamos dar continuidade aqui então. Eu vou deixar assim, mais fácil. Inclusive, inclusive, aqui, vou deixar até assim, mais fácil, para abrir os slides aqui, porque inclusive eu posso anotar isso. Vamos lá, falando sobre direito à vida, restrições. Algumas restrições são encontradas na própria Constituição ou em leis, restrições do direito à vida. A primeira delas nós encontramos na própria Constituição, em caso de pena de morte ou guerra declarada. A Constituição, nós não temos pena de morte no Brasil. Nós não temos pena de morte no Brasil. Mas existe uma oportunidade, uma ressalva que a própria Constituição traz, que é em caso de guerra declarada. Professor, em caso de guerra declarada, o que que acontece?
Em caso de guerra declarada, qual é a forma Não esqueçam isso, tá, pessoal? Qual a forma da pessoa, do Estado tirar a vida dessa pessoa? Fuzilamento. Está escrito aqui, ó. Fuzilamento. Beleza? A pena de morte, ela é por meio de fuzilamento. Tudo bem? É a primeira restrição do direito à vida. Segunda restrição que nós encontramos é o aborto, no artigo 128. É a proteção da vida intrauterina, não extrauterina, mas sim intrauterina. Tá certo? Vou falar um pouquinho sobre isso para vocês agora, mas primeiro eu quero trazer, olha só o artigo 128, ó. Não se pune um aborto praticado por médico, tem que ser praticado por médico. Quando não há outro meio para salvar a vida da gestante, e nesse caso é chamado de aborto necessário. O inciso 1 é chamado de aborto necessário, quando não há outro meio para salvar a vida da gestante, e em caso de gravidez resultante de estupro. Em caso de gravidez resultante de estupro, é o chamado de aborto sentimental. Aborto resultante de estupro, quando não há outro meio de salvar a vida da gestante, e em caso de estupro, beleza? Que é chamado de aborto sentimental. Pessoal, e aí, eu também tenho aqui um comentário para fazer para vocês. Tem uma decisão, tem uma decisão da primeira turma do STF, não é maioria, mas é uma decisão da primeira turma. Pode ser que isso venha depois a ser consolidado no STF? Pode. Mas vocês devem conhecer porque foi uma decisão, ela é uma decisão muito importante e pode vir a cair na sua prova. O STF, na primeira turma e nesse julgado, não considerou o aborto praticado nos 3 primeiros meses de gravidez. Não considerou o aborto praticado nos 3 primeiros meses de gravidez. Tá certo? Anotem esse julgado. Ele é muito importante para vocês. Outro julgado importante envolvendo essa temática é o aborto em razão do feto anencéfalo, que também não é aborto quando o feto tem anencefalia. Tranquilo? Anotem esses dois julgados. Deem as mãos para o de anencefalia, porque isso já é pacificado. Só que tenham muita atenção no julgado relacionado aos 3 primeiros meses de gravidez, porque foi um julgado da primeira turma, não é uma decisão ainda consolidada. Não é uma decisão ainda consolidada. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos lá. Próximo slide. Deixa eu ver aqui. Desculpem. Igualdade. Material, direito à vida, aborto. Os dois. Ah, mais um julgado que eu já estava passando, ainda bem que eu abri aqui o slide, pessoal. Também pesquisa com células tronco embrionárias também pode, tá? Também pode, tá? Pesquisa com células tronco embrionárias, segundo o STF, não viola o direito à vida. Segundo o STF, não viola o direito à vida. E o direito à igualdade? Vamos falar sobre igualdade e agora diferenciar para vocês igualdade formal de igualdade material. Igualdade formal de igualdade material. Vamos lá. A igualdade formal é a igualdade na lei, ou perante a lei. Todos são iguais perante a lei.
Essa é a igualdade prevista lá no artigo 5º. Essa é uma igualdade material. É uma igualdade material. Deve-se aplicar a lei a todas as pessoas de forma igual, idêntica. Aplica-se a lei a todas as pessoas de forma igual, ainda que essa aplicação venha trazer uma desigualdade. Aplica-se a lei de forma igual às pessoas, ainda que essa aplicação da lei venha trazer uma certa desigualdade. Essa é a igualdade formal. E a igualdade material? É diferente. O Estado percebe uma certa desigualdade na sociedade e, com prestações positivas, o poder público, ele, com essas prestações positivas, reduz as desigualdades. É aquela máxima de Aristóteles: tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida em que se desigualam, na medida das suas desigualdades. Você pega pessoas de níveis diferentes, de condições diferentes, e proporciona a ela algumas prestações para fazer com que elas assumam patamares iguais. Querem um exemplo? Um exemplo disso? Cotas. Cotas em concursos públicos, as ações afirmativas. Esse é um grande exemplo de uma prestação positiva do Estado visando fazer com que as pessoas fiquem iguais. Isso concretizando a igualdade material. Então, nós temos essas duas igualdades. A formal, que é uma igualdade perante a lei deve tratar a todos de forma igual, e a material, que são prestações positivas impostas às pessoas para que as desigualdades delas não as deixem em patamares de desigualdade. Entenderam? Então é isso. Essa é a grande diferença entre a igualdade formal e a igualdade material. Olha só, uma grande discussão que tem se discutido a respeito de concursos públicos, os concursos da Polícia Militar, por exemplo, os concursos da Polícia Militar, eles trazem em seus editais limites de idade, limites de idade. E aí ficou essa questão de que se pode ou se não pode esse limite de idade. E aqui, pessoal, a resposta é: pode estar previsto limite de idade na lei, no edital, na lei e no edital. Inclusive, o STF editou a súmula 683. 683. Olha o que diz a súmula 683, ó. O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima quando possa ser justificada pelas razões das atribuições do cargo a ser preenchido. E a questão de ser policial militar é uma justificativa para se impor limite de idade em concursos públicos. Claro que alguns concursos públicos, se você impor limite de idade, isso aí vai afetar a igualdade, porque nem todos vão poder prestar esse concurso público. Só que, só que alguns cargos, em razão das atribuições que eles devem fazer, o limite de idade se faz necessário. Isso é observar, se você observar o princípio, é razoável, é proporcional que isso aconteça. Por isso que o STF editou a súmula 683. Igualmente, quando se fala em exame psicotécnico, igualmente quando se fala em exame psicotécnico,
Alguns concursos públicos, o meu, por exemplo, teve exame psicológico, psicotécnico. Alguns concursos públicos necessitam, é uma fase do concurso público, fazer exame psicológico, psicotécnico. E muito se questiona, porque muitos concursos trazem esse exame psicológico e não traz ele de forma objetiva, não prevê recurso, fica muito subjetivo, muito a cargo do psicólogo avaliador, com muita subjetividade. Então, o que que os julgados... E aí, quando a pessoa ela é reprovada no exame psicológico e entra com os recursos, foram se formando jurisprudência. E aí o STF veio e encerrou a questão. O STF disse, ó, pode exame psicológico nos concursos. Pode, pode. Só que ele deve estar previsto na lei da carreira, no edital do concurso, na lei da carreira, no edital do concurso, deve prever também recurso em caso de inaptidão. Então, ó, e deve trazer também, tem que ter um certo grau de objetividade. Deve ser ter um certo grau de objetividade. Não pode deixar esse subjetivismo a cargo somente do psicólogo avaliador. Então, deve ser feita uma análise, está previsto na lei da carreira, no edital do concurso, com um certo grau de objetividade e deve prever recurso. Esses são os requisitos para que tenha exame psicológico, psicotécnico nos concursos. Beleza? Encerrando aqui o nosso primeiro bloco de direito constitucional, e eu volto já já para falar das ações afirmativas, o sistema de cotas.